deuses, fantasmas e outros mitos. O pensamento mágico no jogo das lacunas. Gabriel Felipe. Prefácio. Wagner Kirmse Caldas. O autor nos convida a uma reflexão crítica sobre nossos valores mais caros e antigos. Recomendo que, ao ler esse livro, esteja com os olhos e mente abertos e desprovidos de entolhos conceituais, uma vez que ele nos leva a percorrer o caminho da origem das crenças primitivas, aquelas que eram usadas como explicação para todos os fenômenos que não conseguíamos explicar, mesmo a simples chuva ou o complexo eclipse. Esse convite nos leva ao questionamento sobre o quanto de nossas crenças são apenas expressões simbólicas de nossa incapacidade momentânea de conhecer algo. Na leitura da obra, fui provocado a pensar no quanto esse exercício de reflexão crítica é um caminho complexo de se trilhar, uma vez que muitos ainda parecem prisioneiros no conforto de suas cavernas conceituais, quase em uma síndrome de Estocolmo. Aparentemente, é um rito do impossível que as pessoas procedam a um exercício de questionamento sobre suas crenças, aquelas que lhe foram inculcadas desde a mais tenra infância pela família e sociedade. O autor percorre esses corredores sombrios e busca desvelar as formas pelas quais podemos acabar como escravos de nossas crenças, o que facilita que acreditemos em alegações fantásticas, como milagres, revelações, profecias e nos charlatões que os anunciam. O pensamento crítico e o ceticismo são como um feixe de luz na escuridão, lançando clareza na obscuridade, afastando os fantasmas dos armários, expurgando as sombras de nossos instintos atávicos, ajudando-nos a ter uma visão menos assombrada, menos incauta dos fenômenos e dos aproveitadores que nos cercam. Se as pessoas dispusessem-se a esse exercício de questionamento constante, a uma racionalização dos eventos, muito provavelmente as evidências anedóticas não teriam sustentação. As justificativas de que eu senti, alguém me disse, foi uma experiência muito real, etc., seriam confrontadas com uma reflexão mais profunda, uma procura por motivos concretos que expliquem, ou tentem explicar, os fenômenos julgados como sobrenaturais. Entretanto, ainda temos um longo caminho a trilhar para alcançarmos a condição de um nativo de vulcano. Justamente por isso é tão comum que pessoas sejam suscetíveis à astrologia, homeopatia e curandeirismo. Algumas pessoas confundem a descrença, o ceticismo, com alguma forma de teimosia, de cegueira, de inconformidade. Elas não conseguem fazer alteridade com pessoas que pensam diferente. Ao contrário, fecham-se em seu mundo e não acreditam que alguém possa ter um raciocínio diferente do delas. Afinal, a maioria das pessoas pensam assim, acabam insurgindo-se pela falácia de argumentum ad populum. Porém, existem pensamentos mais elaborados na hora de tentar questionar a não-fé, como foi o caso do filósofo francês Blaise Pascal, 1623 a 1662, o qual elaborou argumentos para defender o pensamento cristão. Ele concluiu que tanto a crença como a não-crença são inconsistentes e irracionais. Por isso, o melhor a se fazer seria não apostar, uma vez que crença não traria prejuízos, caso ela estivesse errada, ao contrário da descrença, a qual condenaria a pessoa ao inferno. Nascia aí a aposta de Pascal. Outros pensadores, também, usaram de lógica para defender a crença. Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, o primeiro baseava parte da justificativa da existência do bem em oposição ao mal, de modo que a própria moral humana seria uma prova da existência de Deus. O segundo estabeleceu suas 5 vias que provam a existência de um Deus. Seria, então, a moral um presente de Deus? Nós só teríamos como desenvolvê-la a partir de princípios divinos. Ou será que a moral, que boa parte da humanidade compartilha, pode ter surgido a partir dos hábitos adquiridos pelos agrupamentos sociais que existiram ao longo das eras? Poderia alguém ter observado que as disputas internas sobre os objetos individuais ou coletivos eram nocivas para a sustentação do grupo? Que nessas disputas internas o clã enfraquecia-se e ficava exposto aos ataques de clãs vizinhos? São especulações, claro, mas parece um pouco óbvio que os agrupamentos desenvolvessem certas normas de convivência com a clara intenção de manterem-se unidos e coesos.
Chamemos a isso de uma moral primitiva, a qual poderia ter evoluído com o desenvolvimento das sociedades, tornando-se códigos de conduta, leis, etc. Os escritos mais antigos da humanidade estão relacionados a transações comerciais e a legislações. Entre eles podemos citar as instruções de Churupac, datado por volta de 2600 antes da Era Comum. Dos originais ainda podemos encontrar a tábua de Abu Salabik, no Museu Britânico, em Londres. Nesse documento sumério, encontramos dezenas de instruções, entre as quais apresento as seguintes: não deves usar a violência, não deves sentar-se sozinho com uma mulher casada, não deves roubar nada, não deves cuspir mentiras, não deves entrar numa casa e desejar o cofre de dinheiro. Claro que elas foram escolhidas de forma intencional, pois, se observarmos, elas são análogas à parte moral do decálogo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, o qual, por sua vez, é datado no século XV antes da Era Comum, ou seja, pelo menos 1000 anos depois do Código Sumério. Não obstante, também é posterior ao Código de Hammurabi, datado do século XVII a.C. O que isso prova? Absolutamente nada, mas é um indício de que a sociedade já vinha construindo suas leis, seus códigos, sua sabedoria ao longo dos milênios. Isto pode nos levar a pensar sobre nosso processo civilizatório e a formação dos preceitos sociais que viriam a permitir nossa organização como povo. Não foi algo que desceu pronto para o homem, ao contrário, se formos críticos, podemos perceber que nossos códigos morais continuam em evolução. Ainda não chegamos ao nosso ideal, o que nos ajuda a perceber que a divindade não é algo necessário nesse processo, pois, se assim fosse, os códigos seriam pétreos e definitivos. A leitura desse livro conduz-nos por esses questionamentos, lançando focos de luminosidade em questões ainda obscuras. Assim, podemos terminar como começamos, a partir do convite a uma reflexão crítica sobre nossos valores mais caros e antigos, mas, reitero, com os olhos e a mente abertos.